Saudações, seja bem-vindo. Vamos falar hoje de literatura e trabalhar um autor, 4 livros de um autor, que é o brasileiro João Anzanello Carrascosa. Vamos trabalhar 4 livros, contos, infanto-juvenil, romance e contos. São 4 livros que eu tenho aqui. Basicamente nós trabalhamos algumas dicas, assim, en passant, sobre o autor, a questão da escrita, o estilo poético, muitas vezes no narrativo tem poesia, então é uma prosa poética e muitas vezes ele escreve um conto em versos, E esse livro infanto-juvenil foi um destaque interessante porque ele já começa a trabalhar a temática da família, Todos os livros têm essa linha que vai seguindo, podemos dizer assim, o leitmotiv da obra dele, que é a questão da família, as cenas cotidianas e a relação com o pai. Em todos os livros tem essa relação de alguém em quem ele se identifica, alguém em quem ele cede espaço, alguém que ele lê e alguém por quem ele é lido. Sempre essa questão de alguém estar lendo alguém. Tanto que o livro chama O Homem que Lia as Pessoas. Então ele falava que a capacidade do pai, do autor aqui no caso, que está em outras obras ali, em outros contos, alguns temas são repetidos nos contos, inclusive a metalinguagem, livros falando de livros, leitura falando de leituras, então um autor que faz referência a outros autores, e aqui no caso ele faz referência ao próprio ato de ler, então ler um livro e ler uma pessoa. Então ele diz que o pai tinha a capacidade, a perspicácia de observar as pessoas na rua e saber o que elas estavam sentindo, as intenções. Então muitas vezes está na narrativa, Então o pai observa os sentimentos do filho. Como é que meu pai lê as pessoas? Então a gente sabe que o meu pai tem esse poder de ler as pessoas? Então é basicamente o jogo do livro, Então ele lia as pessoas como lê um livro. Sabe que as pessoas são livros abertos para ler, Então tem essa questão. Igual ele fala assim: sabe como meu pai lia as pessoas? Eu respondo, lendo. Assim como lemos um texto. Entendeu? Também eu entendi direito quando ele explicou pela primeira vez. Faz mais de 2 anos. Eu tinha acabado de entrar na escola e estava aprendendo a ler e escrever. Um dia, quando voltei da aula, minha mãe quis ver meu caderno. Adorou minha letra redondinha e foi mostrá-la para o meu pai. Ora, que capricho, disse, entregando a ele o caderno. É mesmo, meu pai concordou. Você tem jeito para a coisa, filho. Vai virar escritor. Então aqui já está a relação. Ele faz as coisas, assim, sob o olhar do pai que está lendo. E aí o pai sempre tem essas atitudes, sempre sincero, O pai é sempre sincero, mesmo sendo sincero e se colocava em crencas, Mas o pai era sempre sincero, lia as pessoas, via as intenções, Tentava avisar as pessoas: olha, vocês estão julgando as pessoas errado, Vocês estão sendo preconceituosos. Porque aqui ele mostrava para o filho o seguinte: olha, como ler as pessoas primeiramente, ter empatia com as pessoas e ser sincero, Então, que é uma coisa dificílima. Então ele aprendeu essa ideia, essa lição de vida com o pai, Ou seja, sempre ter empatia com as pessoas, ser simpático, e ser sincero. Muito bem, aí no livro de contos, aquela água toda, tem essa figura da leitura, Inclusive o livro, assim, a arte do livro é fantástica, Trabalho artístico, Ver aqui quem que fez a parte, Leia Mira Brander, que fez a parte de ilustrações do livro, ricamente ilustrado, Então tem aqui nos contos a mesma coisa, a família, a família, a questão do pai, a questão da leitura, a questão da criança, a criança vendo o mundo justo, o mundo justo. O que a criança julga ser o mundo justo, Os passeios de família. Vamos ver se eu acho mais ilustrações. Então, ou seja, como é que é a relação dele com a, E sempre tem a figura do pai, da mãe, vou ver um trecho aqui. Grandes feitos, medo. Era só um garoto, com pai, mãe e irmão. Mas quando deu os primeiros passos, apoiando-se nos móveis da casa, sentiu-se só no mundo. Precisava dos outros para ir além de si, e tinha medo. Nem muito nem pouco, do seu tamanho como o uniforme escolar que vestia. No futuro seria um homem. O medo iria se encolher, ou ele, já grande, não se ajustaria mais à sua medida. Por ora, estava ali naquela manhã fria, indo para a escola.
olhar em névoa, as mãos dentro do bolso da jaqueta. O que o salvava era a mochila presa às costas. O peso dos cadernos dos livros o curvava, obrigando-o a erguer a cabeça, fazendo parecer até um pouco insolente. O que fazer com a sua condição? Apenas levá-la consigo. Andava às pressas, tentando se proteger do vento que, na direção contrária, enregelava o seu rosto. Queria aprender urgentemente. Crescer o tornaria maior que o seu medo. Então, no início, né, do conto Medo. Então, a narrativa ela é fluida, ela é bem poética, né? Então, eu trabalho bem com a linguagem, que é um estilo, né, esses limites, esses limites quebrados entre a prosa e a poesia, que a gente vê lá no Água Louça, a gente vê no Walter Ugumãe, né? Que é o pessoal trabalhando essa questão da narrar com poesia. E aí tem o romance dele, 2013, a gente já falou, né, en passant em outras dicas, que é aquela questão do homem, né, o homem, o adulto, olhando a criança, o que seria essa criança? Então é um jogo, ele vai alternando as memórias com o vivido, né? Tudo memória, porque é uma pessoa adulta, mas aqui tem aquela da criança. Então, mandando dizer, ele é o 7, e aí ele é os 40, que é o homem na família, o homem divorciado, o homem com seus problemas pessoais, conflitos íntimos, né? Mas é tudo memória, tá? É a memória da criança, num tom de como é que a criança descobriu o mundo. E é interessante que aí vai alternando, né? A forma gráfica vai alternando, né? Então você já tem aqui da visão da infância, 7 anos, e aqui em versos, né? Ele faz prosa em versos, assim como você pode fazer poesia em prosa, né? Escrevendo sem verso aqui. Muitas vezes ele usa o verso, mas ele está narrando, né? Então é uma narrativa, um trecho então de aos 7 e aos 40 do Carlos Coça, né? Naquela época eu estava aprendendo a ler e escrever e me encantava descobrir como uma letra se abraçava a formar uma palavra e como as palavras, ondas de tinta, ganhavam um novo rosto quando escritas no papel. Para mim, as letras nasciam encaracoladas como gavinhas, e na hora de abrir a cartilha e juntá-las eu sempre gaguejava, rasurando o silêncio. Meu irmão, mais avançado no mundo da leitura, ria solto, zombando meus erros. Uma tarde, ao ouvi-lo caçoar de mim, minha mãe lembrou das dificuldades que ele tivera e disse: "Você também errava muito?" E afirmou que aquele beabá era apenas o começo. Um dia, eu e ele iríamos ler não só as palavras, mas tudo ao nosso redor, inclusive as pessoas. Ler, inclusive, as pessoas. Então, volta lá no tema do homem que lia as pessoas. Então, os temas vão sempre, né? A obra dele já tem uma coesão, já tem uns temas. Achei engraçado aquilo que ela disse. Como é que seria ler as pessoas? Meu irmão ficou me olhando, surpreso. Eu feito um espelho, no qual ele se via, coçando a cabeça. Então eu era um livro, ele outro, minha mãe um outro, o pai também? E todo mundo seria uma escrita com suas letras, seus P's e B's, seus capítulos? Éramos para ser folheados, lidos e relidos? Vendo-nos atônitos, ela moveu os braços como se espantasse galinhas e disse: "Logo vocês vão crescer e entender." Mais Carlos Coça, aqui o 7 ao 70, né? Naquela tarde, sem saber se foi a impertinência do sol que ainda vigorava, espalhando seus raios rubros pelo céu e convidando aos encontros, ou uma insuportável vontade de transgredir o relógio de ponto, ele decidiu não ligar para o menino, mas ir lá vê-lo. Dirigiu impetuosamente, queria chegar logo e ia fazendo os cálculos. Se o trânsito continuasse a fluir bem, pegaria-o ainda acordado. E assim foi, o mar de carros se abriu para ele, como se o universo em geral contrário laborasse dessa vez a seu favor. Uma hora depois estava lá. Enquanto estacionava, mirou no 8º andar do prédio a sacada do apartamento onde até meses atrás morava com a família. De lá o menino costumava esperá-lo acenando eufórico quando reconhecia seu carro. Mas não viu senão as sombras da noite que se acercavam imperceptivelmente. Semanas antes, o porteiro, que era novo no prédio, só deixara subir depois de anunciá-lo pelo telefone e obter a permissão da mulher. Mas, engrossando a corrente de sua sorte, o porteiro naquele turno a conhecia e deixou que fosse adiante, preservando o espanto que a sua súbita visita provocou, quando ele abriu a porta. "Você aqui? O que aconteceu?" "Nada, saí mais cedo do trabalho." "Está tudo bem?" "Sim, entra." Então aqui ele chegando para visitar o filho. Então aqui é a narrativa
que é feita em versos, né? A narrativa é uma narrativa, tem, né, encadeamento de ações e é feito em versos. Bem, agora nós temos uma coletânea de contos, Tempo Justo, que ela é publicada em 2015, 2016 e tem essa segunda edição em 2018. Né? Então tem um texto chamado Alfabeto que volta a essa ideia da leitura, né? Ou seja, é um livro falando da leitura. Alfabeto. Eu tinha 8 anos, estava na escola aprendendo as primeiras letras. E aquele era o tempo de descobrir as coisas, sem deixar de ser o que são. Coisas podem estar no seu A inicial, no seu M a meio caminho ou no seu Z, quase transformando em outra coisa. Né? Então, A, M e Z. Eu ainda não sabia, mas aquele foi o tempo em que eu, de repente, eu soube o que é assim. Se assim é, o que mais me desafia, como um jogo, é saber em que ponto do alfabeto as coisas estão. Não que seja sempre possível mudá-las, mas ao menos eu posso ser, aquele momento, diante delas, um homem a desfiar o seu alfabeto de suspeitas. Não me lembro com exatidão de quando comecei a buscar as coisas sua letra correspondente, nessa escala de A a Z, e que se tornou para mim dali em diante mais do que um hábito, uma obsessão. Mas foi no Natal daquele ano que eu percebi as letras se movendo pela primeira vez à minha frente, quando a avó Maria entrou em casa com uma bengala amparada pelo pai. Havia meses que eu não a visitava, ela vivia na outra cidade, ainda bem distante da nossa, como P do B. Eu sabia que sua história era longa, a avó Maria, ainda menina no seu EOF, tinha vindo no navio da Itália para cá, numa daquelas levas de imigrantes em fuga, depois da Primeira Guerra Mundial. E embora sempre demonstrasse saúde sólida, naquela noite, vendo-a caminhar tão vagarosa, quase a arrastar-se, eu senti que ela seguia definitivamente do seu X para o seu Z. E assim vai. Então ele vai narrando o fato de família, inclusive essa ascendência espanhola, italiana, sempre essa questão dos avós, da família. Ou seja, então, tema, você pode dizer que todos os temas que ele trabalha, né, a relação do menino e do adulto, tal, a questão da família. Né? Então é um tema que ele gosta muito, e sempre assim, parte do cotidiano, uma família unida, um almoço de família, uma família na rodoviária esperando um ônibus, família viajando, né? Então é sempre a questão da família. Então está aí recomendado. Contos, né? De contos nós temos então esses dois, Tempo Justo e Aquela Água Toda. O romance, primeiro romance, 7 a 40, e antes do romance, o primeiro, não sei se é o primeiro, mas é o Infante Juvenil que caiu na minha mão, O Homem que Lia as Pessoas. Inclusive esse tema aqui, que é um livro de 2007, e essa edição de 2013, que é um livro que, ou seja, essa ideia de o homem que lê as pessoas, a leitura, ler as pessoas, igual ler os livros, está em toda a obra do Carrascosa, né? Então isso aí, obrigado pela atenção e